Boa noite a todos. Vamos começar nossa aulinha de algoritmos numéricos. Quase esqueci o nome da disciplina. É, então vamos lá. Hoje nós vamos tirar dúvidas do último conteúdo, que vocês têm uma listinha de exercício para entregar também. Então, são dúvidas. Vocês já me deram uns toques que tem dúvidas aí prontas para mim. Então, manda ver qual é a dúvida que vocês têm. Hum, sim. Hum. Polinômio de grau 2, isso. Hum. Uhum. Perfeito. Uhum. Sim, exatamente. Porque qual é a necessidade que a gente tem que ter, que atender para garantir que a interpolação ela está dentro dos parâmetros dela, né? Que ela pode ser minimamente confiável, por mais que ela seja uma aproximação, ela é minimamente confiável. Você tem os pontos que você vai utilizar para gerar o polinômio interpolador, que aí no nosso caso são esses pontos da tabela, no exercício 13.3 que você usou como exemplo. São os pontos, valores de x, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Só que vocês não obrigatoriamente vão usar todos. Só no item C que vocês obrigatoriamente iam usar todos. Porque para gerar um polinômio de grau 3 precisa de 4 pontos. Aí vocês usariam todos. Mas para o item A e para o item B, vocês iriam usar 2 ou 3 pontos. Só que para a interpolação ser confiável, você precisa utilizar pontos, no caso, né, que aí a gente pode chamar de x0, x1, x2, de tal forma que o ponto que a gente quer interpolar, que é o ponto que não faz parte da nossa tabela de valores conhecidos, mas é o ponto em que a gente quer descobrir qual seria um valor interpolado para ele, no caso é o 2,25, que é o exemplo deles, eles têm que estar dentro dos intervalos de x1, de x0 para x1 ou de x1 para x2. Ele tem que estar dentro desse intervalo para ele ser uma interpolação. Ele tem que estar entre os polos, né, que eu estou utilizando para gerar o meu polinômio. Se ele estiver fora, aí eu não estou interpolando, eu estou extrapolando. Né? Ele está fora desses pontos que são os polos que eu estou utilizando para calcular o meu polinômio. Então, se você pegar para calcular o polinômio de grau 1 aplicado ao x igual a 2,25 e você utilizar como pontos para gerar esse polinômio o 2,1 e o 2,2, vai ter o 2,1, o 2,2 e o 2,25 vai estar fora. Então, a sua interpolação não vai estar confiável. Então, ela não está correta. Se você quiser utilizar, você pode usar 2,1 e 2,3, 2,2 e 2,3, 2,1 e 2,4. Você vai poder escolher dois pontos dentre esses que você conhece para interpolar, mas desde que o ponto que você quer descobrir esteja interno aos pontos que você utilizou para interpolar. Se você quiser aproveitar que você vai calcular o polinômio de grau 1, de grau 2 e de grau 3, no caso, ali para o mesmo valor e utilizar a vantagem da forma de Newton, que é calcular progressivamente o polinômio, né? Sem refazer todas as contas, você vai conseguir aplicar isso para o polinômio de grau 1 e de grau 2,
Se você escolher 2.2 e 2.3 para calcular o polinômio de grau 1, e para calcular o polinômio de grau 2, você usar o 2.3, 2.2, 2.3 e 2.4, porque aí você só vai adicionar um ponto a mais na tabela de diferenças divididas. E aí você vai utilizar o mesmo início da tabela e só uma linha a mais embaixo. Então você não vai precisar recalcular tudo para fazer a letra B, porque grande parte da letra B você já vai ter feito exatamente na letra A. Se você escolher esses pontos. Se você escolher pontos diferentes, aí você tem que iniciar o cálculo todo do zero. Aí você tem que recalcular tudo e não utiliza a vantagem que é específica da forma de Newton, que na forma de Lagrange essa vantagem não existe. Entendeu? Consegui tirar a sua dúvida? Beleza. Então tem que, se você fez a letra A usando 2.1 e 2.2, tem que acertar esse item da questão. Mais outras dúvidas? Nossa, só isso? Sim, a sua você já tinha me perguntado, né, fora do... Sim. E depois a Lara ficou toda afobada quando você entrou na sala antes pra dar o aviso. E ela que tava afobada. Prova de cálculo 3. Quem se afoba em cálculo 3? Coisa tão tranquila. Tranquilíssima. Difícil mesmo é algoritmos numéricos. Claro. Tranquilo. Tinha que ter. Isso, cálculo 3 tinha que ser ensinado no ensino fundamental. Não, mas tem gente que já se descabela com matemática, né, na educação básica, sem a gente botar umas coisas realmente complicadas. Ia ser difícil. Vocês vão entender, né? Porque vocês serão esses profissionais que vão ter que, né, suar para fazer as pessoas entenderem matemática. Sim, é um salto de complexidade que sim, é grande. E acaba que assusta muita gente mesmo. Eu entendo. É uma pancada. Sim, pra quem leva jeito da coisa, já é uma pancadazinha doída, mas vai. Pra quem tem dificuldade, putz. Sim. Sim, que dá uma aquecida nos motores, né, pra preparar. Sim. Pra não vir tudo de uma vez. Se vira aí, exatamente. Eu, quando fiz graduação, o que eu tive antes foi aritmética, que é sim, uma maciada que não é tão macia assim, não. Sim, não, pelo menos não foi pra mim. Sim, eu me diverti, mas falar que era tranquilo, não era nada tranquilo. Uhum. Uhum. Eita, te vira aí, dá teus pulos. Mas sim, é complicado, né? Aí vem, sim, aí que é um bom aprendizado para vocês que serão futuros professores. Sim, o professor dentro de sala de aula, principalmente nas áreas das exatas, a gente tem algumas limitações de que se a pessoa não sabe algo
que é fundamental para aquilo que você está ensinando, mas que é bem lá de trás, a pessoa vai ficar com dificuldade para entender o conceito, para compreender de verdade, e você fica num dilema. Você para o assunto, que é o assunto que você tem que cobrir agora, para voltar lá atrás, sabe-se lá onde que é a deficiência dele, para cobrir a deficiência dele, para depois que você conseguir atender aquilo sei lá, a contento, você voltar e continuar o assunto que você tava, ou você manda o aluno se virar e toca o barco. Cara, isso daí é a experiência do professor que vai dizer, tipo, primeiro entender quanto tempo que eu vou conseguir, que eu vou ter que gastar para cobrir essa deficiência do aluno. E segundo, se eu investir esse tempo para cobrir aquela deficiência, eu vou atingir o objetivo? Porque às vezes você vai gastar 1 hora de uma aula para tentar ensinar alguma coisa de função para o aluno e o aluno vai continuar sem entender direito porque você precisava investir, sei lá, 2 semanas e não 1 hora. E, e aí você tem que pensar, esse investimento vai valer a pena para, assim, pro grupo, né? Eles vão entender. Se você achar que sim, não, com 1 hora eu tal faço isso, eu sei que tem outros no grupo que também tem essa dificuldade e o pessoal vai seguir com mais facilidade, para mim, se fosse eu o professor, eu pensaria, claro que vale a pena investir isso, né, esse tempo para resolver essa questão. Se não, eu falar, cara, eu vou estar perdendo essa 1 hora para, assim, tentar resolver um problema que eu não vou resolver. Então, sei lá, dá uma dica, dá uma orientação para não deixar o aluno perdido, se você acha que vale a pena, e segue adiante, porque sim, sim, as ciências de forma geral, o aprendizado é gradual. Você não consegue aprender tudo de uma vez. Você tem que aprender aos pouquinhos, porque é muita informação, é muito conhecimento, você tem que amadurecer o conhecimento na cabeça. E, sim, não dá para ensinar tudo de uma vez. Então, se a pessoa tinha que ter aprendido aquilo antes, digerido, amadurecido aquilo, para só depois entender o que está sendo ensinado, se você ensinar aquilo agora, às vezes não resolve, né? A pessoa vai achar assim, entendi, mas entendeu num nível superficial, ela ainda não teve tempo de amadurecer. A maturidade que a gente percebe, não sei se vocês tiveram essa experiência já na universidade, mas eu tive quando eu estava na graduação, que era, assim, eu estou estudando uma coisa, que seja cálculo A, e cara, eu tô apanhando, é difícil, não entendo, as coisas não fazem sentido, tudo, sabe lá, duras penas, eu passei em cálculo, beleza. 2 anos depois, eu vou fazer alguma coisa de cálculo. Sei lá, um amigo pede uma dúvida, né, para tirar uma dúvida, ou eu preciso revisar alguma coisa para uma outra disciplina, para sei lá, uma iniciação científica, alguma coisa. Aí você vai revisar, aí você olhava, cara, era isso que eu não conseguia entender? Cara, mas é tão simples. E você não estudou de novo. É a primeira vez que você está pegando aquilo de volta. O que é isso? Você amadureceu aquele conhecimento. Você consolidou aquilo internamente, porque você usou aquilo em outros conceitos, você casou aquilo com outras informações de outras disciplinas e aquilo ficou consolidado. É isso que se espera para o aluno quando chegar no primeiro semestre de, de uma graduação, que as funções ele já tenha entendido. Para ele saber quando a gente fala assim, não, isso daqui é uma função de 2 variáveis, né? Aqui é a imagem, o domínio e tal. Ele meio que já entender. Se ele tiver que entender aquilo naquela hora e em seguida já integrar aquilo, cara, é demais para fazer tudo de uma vez. Ele tinha que ter feito alguma coisa antes. E às vezes não vale a pena. Mas isso daí é muito da sensibilidade do professor para tentar resolver essa questão em sala de aula, né? Que é uma experiência que vocês vão ter que chegar nisso sim, quando vocês estiverem em sala de aula, sentirem se vocês acham que vale a pena investir esse tempo naquilo para tentar melhorar o desempenho da turma, daquele aluno. Sim, são dilemas que não têm respostas. Pelo menos eu não conheço respostas para eles. Uhum.
É, é o grande é o grande dificuldade da maioria dos alunos. É saber ou não saber estudar. Muita gente chega na faculdade com maus hábitos de estudos. Sim, ele acha que está estudando, mas não está estudando. O que ele faz, a prática dele, não o ajuda a aprender. Aí, sim, o que a pessoa tem que fazer é o que você falou mesmo. Tem que aprender a estudar. Saber assim, eu não sei tal coisa. O que eu faço para aprender tal coisa? E simplesmente fazer. Porque, assim, primeira coisa, você tem que investir energia. Não, você não vai aprender, sim, parado sem investir energia nenhuma. O aluno tem que investir energia. O professor tem que investir um pouco de energia, né? Mas o aluno também. Se o professor não investir energia nenhuma, o aluno também consegue aprender. Só que a quantidade de energia que ele vai ter que investir vai ser bem maior. Mas de outra, sim, por outro lado, se o professor estiver investindo um monte de energia e o aluno não investir energia nenhuma, ele não aprende. Sempre, o aluno sempre vai ter que investir alguma energia para aprender, né? O quanto de energia vai depender da facilidade ou dificuldade que ele tem com aquele conteúdo e o quanto de energia que o professor investiu também para compensar a energia que o aluno não está investindo. Mas eu percebo que tem muitos alunos que têm dificuldade em aprender, que é porque eles não querem investir energia para aprender aquilo. Eles querem ficar sentado, olhando, no máximo assistindo a aula, e acha que isso é o suficiente para aprender. E, sim, em assuntos complexos, sinto muito, não é. Não é o suficiente. Né? Então, se a gente está falando de matemática, vai ter assuntos que, se o cara não investir energia mesmo, ele não aprende. Aí, o que é esse investir energia? É entender, se esforçar, ler para entender o conceito, entender o processo, né, a ferramenta que está sendo passada, resolver exercício, repetir, 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 até ele entender o conceito e a ferramenta que está sendo colocada, debater com colegas, né, sim, o significado daquelas coisas. Sim, várias formas e lógico, vai ter coisa que funciona para mim que não funciona para outra pessoa e cada um tem que entender o que funciona para ele, né? Então, aí sim, a grande habilidade do professor é conseguir descobrir como ajudar o aluno a se encontrar nisso daí, né? Que seja com com métodos lúdicos, seja com explicações, seja com demonstrações, seja com exercícios práticos, sei lá. Cada professor tem a sua forma de transmitir esse conhecimento pro aluno. Isso que eu acho, sim, muito legal na docência de forma geral, né? É interessante. O problema é que tem muita gente que ainda vai para a docência não por opção, e sim por falta de opção. Aí estraga, né? Estraga a imagem da categoria. É um problema. Eu curto pra caramba ser professor. Né? Não acredito que eu seja o melhor professor do mundo, mas eu curto fazer isso. Quando eu estou empolgado com alguma coisa, eu me invisto, eu invisto energia mesmo para fazer o negócio ficar legal, o negócio, sim, também contagiar essa empolgação, contagiar os alunos. E quando eu vejo que isso acontece, eu me sinto recompensado. E eu vejo, sim, já tive colegas na minha, né, vida profissional que o cara, sim, não tava nem aí. Tipo, aí fica difícil você ser um bom professor quando você não se importa, né? No mínimo você tem que se importar, né? Porque é a partir daí que eu acho que você vai investir energia para que, sei lá, o ambiente de ensino-aprendizagem seja legal, né? Seja interessante, atrativo para os alunos. Sim, sim, sim. Aí, nesse ponto que você falou, sim, eu entendo o que você falou, acho que faz isso, né? Faz parte. A gente tem que, sim, buscar novas formas de ensinar, né? E de
mudar, melhorar o. Sim, sim, mas ambos, né? Mas a gente, às vezes, a gente fica achando que vai ter uma ferramenta nova, um formato novo que vai resolver os problemas. E eu acho que nem sempre o problema vem de uma ferramenta nova. Lógico que a gente tem que ficar ligado para a gente mudar a dinâmica do processo, se adaptar à dinâmica do processo, para forma como melhor vai atrair o interesse das pessoas envolvidas. Mas eu acho que o problema da gente achar assim, ah não, assim, eu lembro, para mim foi claro, assim, eu sou professor, assim, fora agora, no ensino remoto, eu sou professor de quadro, assim, de cuspe e giz, né? Por mais que eu não use quadro de giz mais, é pincel, mas eu sou professor de cuspe e giz, que eu vou pro quadro, eu anoto as coisas, eu faço exercício, eu sou daquele. Eu não sou professor de PowerPoint, por exemplo. Eu lembro que tinha uma época quando o PowerPoint surgiu e virou uma ferramenta, que era aquela coisa assim, não, você é um professor antiquado porque você não usa PowerPoint. Como se o PowerPoint fosse resolver o problema de aprendizado. Sim, eu acho que cada ferramenta, quando bem utilizada, cumpre o seu papel. Mas a ferramenta por si só não vai resolver o problema de aprendizagem. Então eu tinha muitos colegas que tinham PowerPoints lindos, enormes, coloridos e davam uma aula horrível. Por quê? Porque o cara não se importava. Ele fez o PowerPoint porque estava na moda. Ele não estava nem aí. Ele não se questionava se aquilo fazia sentido, se aquilo estava funcionando, se aquilo estava contextualizado com o aluno dele. Ele não fazia nada disso. Eu, com o meu cuspe e o meu giz, eu observava o aluno e via, cara, isso não está funcionando, então deixa eu buscar uma outra forma de ensinar essa mesma coisa. O cara não, depois que ele fez o PowerPoint, é aquele PowerPoint dali até o resto da vida, até quando ele se aposentar. E cara, se não está funcionando, dá um jeito e faz funcionar, né? E hoje em dia, assim, não é o PowerPoint, são outras coisas, são, como é, sala de aula invertida, tecnologias, metodologias ativas. Assim, tá, assim, existem coisas legais nessas modas, nessas novas ferramentas, existem, mas elas por si só não vão resolver o problema. O problema de dificuldade de aprendizado ele é resolvido com o professor observando e entendendo a dificuldade do aluno e adaptando o que tiver dentro do alcance dele para que o aluno consiga alcançar o aprendizado que é necessário ali. E isso pouco importa a ferramenta. Pode ser no quadro e giz, pode ser debaixo de uma árvore com um monte de pedra. Ele vai conseguir ensinar. A grande tecnologia que resolve esse problema é o docente, é o professor. É a grande tecnologia que resolve isso. Não é PowerPoint, não é, sei lá, sala de aula invertida, não é nada disso. É o professor. Lógico que o professor tem que conhecer formas de resolver o problema, né? Aí ele pode precisar conhecer essas tecnologias, mas a tecnologia por si só, a gente jogar a responsabilidade nessas tecnologias, não resolve o problema, né? O problema se resolve dando, sim, dando capacitação, melhorando a qualidade do profissional, do professor, para que ele seja capaz de procurar a solução para, né, fornecer o aprendizado para aquela turma. Isso que é o grande diferencial, né? Mas, sim, eu filosofando sobre ensino-aprendizado e docência aqui, né? Vocês, né, devem estudar isso bem mais do que eu, porque eu não fiz licenciatura, né? Então, vocês devem ter as fontes e material bibliográfico para embasar isso e para ver se eu estou falando besteira ou não, né? Mas eu estou falando isso com base na minha experiência de docente. E que vocês serão docentes. Sim, sim,
Assim, eu curto, eu adoro inventar moda, né? Eu adoro, sim, às vezes, sim, tá tudo indo certo, tá tudo dando certo, mas eu me empolgo com alguma coisa, eu invento moda. Eu mudo a aula pra fazer simplesmente porque eu me empolguei e porque eu acho que, assim, vai ficar legal. E faço. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas faz parte do processo, né? Exatamente, né? Eu já inventei muita moda nessas disciplinas da vida aí que eu já dei. Mas é legal. Sim, quando pelo menos uma parte dos alunos se empolga com o resultado, vale a pena. Vale muito a pena. Então, sim, espero que vocês também tenham, sim, quando vocês começarem a atuação profissional de vocês também tenham esses momentos de empolgação, de cara, dá pra eu fazer tal coisa, eu pego isso junto com aquilo e faço a aula sobre esse assunto desse jeito. Cara, porque, sim, é isso que faz valer a pena a gente estar na docência, né? A gente inventar essas modas pra transmitir o conhecimento, transmitir informação, transmitir a paixão por aquele tópico, por aquela área de conhecimento. É isso que eu acho, sei lá, super legal. Uhum. É. Sim, eu entendo o que você está falando. E eu acho que sim, tem. Eu consigo ver alguns colegas meus que são isso, assim, não, cara, eu virei noite estudando isso, vocês têm que virar noite estudando isso também. Mesmo? Precisa? Tipo, eu entendo. Eu entendo que, sim, de graça o conhecimento não vem. Ponto. Eu acho que sim, o que esses professores que a gente está assim, verbalizando aqui, né, hipoteticamente, eles, sim, eu entendo a mensagem que eles queriam passar, mas a mensagem que eles realmente passam é outra. O que eles queriam passar era a mensagem que eu passei no início, do tipo, não vai chegar de graça, você tem que investir energia. Tá, sim, não, você tem que se mexer para aprender. Ótimo. Só que o que eles falam foi o que você mencionou. Que, eu virei noite, eu ralei pra caramba, eu fiz isso, fiz aquilo para aprender. Você precisa fazer o mesmo? Não, porque o processo de aprendizagem é muito individual. Pode ser que ele tinha mais dificuldade naquele assunto do que você. Pode ser que ele não tinha recursos didáticos, bibliografia, material tão disponível como a gente tem hoje em dia. E por isso, hoje em dia, a gente precisa de um pouco menos de energia investida para aprender a mesma coisa. Então, sim, mas ele ainda né, vangloriza o esforço que ele teve. Aí tem muito de saudosismo, de questão geracional, tem muito aí, né? Aí cabe a gente, quando ouvir esse tipo de coisa, sim, dá um descontinho, né? Porque pode ser um velho falando, romantizando o processo que ele teve de aprendizado, né? Não quer dizer que você tem que trilhar o mesmo caminho que ele. Lógico que você terá que trilhar um caminho. Você vai ter que andar, botar suas perninhas para mexer. Você não vai poder ficar sentado e o resultado chega até você. Mas você vai ter que caminhar. O caminho vai ser tão longo, tão íngreme, tão difícil quanto foi para ele? Às vezes não. Vai ver, sei lá, nos 30 anos, desde quando ele aprendeu aquilo até agora, alguém construiu um atalho. Alguém fez uma escada, você não precisa ficar catando cavaco, subindo de quatro para chegar onde você quer chegar. Você pode subir de escada, tem um corrimão. Facilita as coisas, mas investir energia a gente vai ter. Então eu entendo que tem alguns colegas de profissão que vanglorizam o sofrimento, né? Tipo, tem que sofrer. Não, você não tem que sofrer. Você tem que se esforçar. Sim, mas sofrer? Não, você não tem que se sofrer. Eu acho que o aprendizado é divertido. Não é, sim, gratuito, mas é divertido. Você vai se cansar, você vai se investir, vai ter hora que você vai estar sem energia, mas no processo você tem que se divertir. Então, eu acho que aprender é muito divertido pra mim.
Eu gosto de aprender. E é isso que eu tento, como professor, transferir para os meus alunos, que aprender pode ser divertido. Pode ser que determinado assunto é divertido para mim e não é divertido para vocês. Isso é perfeitamente possível, mas eu acho que aprender de forma geral é divertido. A diferença é que você gosta de aprender uma coisa ou gosta de aprender outra, mas gostamos de aprender. E é isso que às vezes falta, assim, despertar esse espírito de que aprender é divertido. Se a gente conseguir isso, o aluno vai se interessar. Às vezes ele vai se interessar num outro tema que não é o que a gente está trabalhando no momento, mas ele vai se interessar. E quando ele tiver autonomia para escolher o que ele vai aprender, pronto, ele consegue aprender sozinho, que é o aprender como ele pode aprender, né? Que foi uma das questões que vocês falaram aí. Eu acho que o tema da nossa aula migrou um pouquinho para a filosofia da educação. É bem típico meu. Eu não sei se vocês já perceberam, minhas aulas elas dão umas desviadas fora do assunto, que é assim mesmo. Mas enquanto. Sim, sim. Eu acho que, sim, enquanto a gente tá num tópico levemente relacionado com a formação de vocês, eu acredito que vale a pena. Eu posso estar me enganando só para continuar falando, já que eu gosto de falar. Mas eu. Sim, é a justificativa que eu dou. Né? Beleza? Então vamos fazer assim, para a gente parar de fugir tanto do assunto. Vocês têm alguma dúvida sobre os exercícios em si? Né? Exercícios de interpolação? Ou o trabalho? Uhum. Pode sim. Não, não precisa. O que é necessário é que o ponto que você quer calcular seja interno, interno aos pontos que você utiliza para calcular. Beleza. Mais alguma dúvida? Não? 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 Então, então pessoal, assim, lembrem-se, vocês têm até sexta-feira, se eu não me engano, né, para entregar esse exercício, tá? Então, lembrem-se de entregar o trabalho, né, que eu passei para vocês, que é o trabalho de implementação de sistemas lineares, é lá para fevereiro, então vocês têm tempo, então isso daí não precisa desesperar, mas, né, tentem, à medida do possível, ir trabalhando nele, revisando, né, as questões de programação, eu já dei dicas na última aula. E por quê? Essa é a nossa última aula agora antes do recesso de Natal e Ano Novo. Né? Então nós terminamos agora, retornamos na semana do dia 24 de janeiro. Tá? E algumas semanas após isso vai ser o prazo de entrega do nosso trabalho. Tá? Então vai estar mais perto. Então quem quiser, né, tiver condições de já ir adiantando o trabalho, vai fazendo algumas coisas para não ter que fazer tudo lá entre a nossa próxima aula e a entrega do trabalho, só para evitar desesperos. Né? Então, se for só isso, se não tiver dúvidas, né, eu desejo a todos um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Feliz Natal. Um feliz filme do Miranha e um ótimo Matrix para todos. Feliz Natal. Nó. Ó, ó. Arrepiou.
Beleza, então, pessoal. Não, não existe isso aqui, não. Então, boa noite a todos e até o ano que vem. Falou. Tchau.